Gravação para a gente não ficar falando em vão. E pronto, pessoal. Boa noite, a gravação acabou de ser iniciada. Eu peço que todos prestem atenção de que o fato de estar sendo gravado significa que esta gravação será disponibilizada no YouTube, né, para que as pessoas possam assistir. Então, se você tem alguma dificuldade com isso, por favor, tenha cuidado ao abrir sua câmera, apesar de que é possível, a gente abre a opção de abrir a câmera e conversar conosco, e abrir o microfone e conversar conosco. Lembramos de que nós temos os colegas que estão aí no chat, né, conversando com vocês, tirando dúvidas. Também preciso lembrar de que nós disponibilizamos um sistema que é o Moodle, em que aqui você vai ter todas as informações do que a gente conversou no curso, por exemplo, os PDFs que nós utilizamos estão disponibilizados aqui. Nós temos também todos os materiais, os arquivos, né? Dicionário de siglas, que foi criado pelo pessoal, por nós que fazemos o curso, as instruções para entrar na plataforma da Huawei, como se inscrever na turma, e nós colocamos também um arquivo que é perguntas realizadas durante o curso. Então, as perguntas que vocês foram fazendo no chat, veja como é bom interagir conosco, né? Porque as perguntas de vocês vão alimentando, e as nossas respostas vão alimentando um arquivo em que a gente vai guardando as informações e você pode voltar nele, rever uma pergunta, ou ver quais são as perguntas que foram feitas, ver o material que tem. Inclusive, a gente melhora as respostas colocando links que ficam lá todos disponibilizados para vocês. A gente também disponibiliza, né? As aulas estão disponibilizadas, todas as gravações e os questionários. Além disso, vocês têm estão disponíveis um curso sobre a rede de acesso de rádio, a RAN, um material sobre o Core e um material sobre SDN. Esses três materiais servem para que a gente consiga entrar nos detalhes que não dá para a gente entrar necessariamente durante a aula. E continua com os questionários. Hoje, né, hoje nós vamos caminhar e vamos colocar novos questionários. Além disso, vocês têm acesso ao curso da Huawei, tendo acesso ao curso ou aos cursos da Huawei. Por exemplo, nossa turma é essa aqui, né? Tem, além dos vídeos que você pode assistir, eu preciso lembrar você que aqui no material, você pode acessar o material padrão da Huawei, mas fica um pouquinho escondido aqui, material adicional. E nesse material adicional tem um livro-texto, de onde os slides foram retirados. Então, você vai poder baixar, você vai poder ler esses textos que vão complementar ainda as informações que nós temos passado. Nós temos caminhado aqui na nossa conversa, né, sobre 5G, a gente já falou bastante sobre 5G, já conversamos, já discutimos, né, a gente já passou desde o que é que motiva o 5G, quais são os drivers que dão o desempenho do 5G, ou seja, por que o 5G foi baseado? E aí eu preciso lembrar, eu vou pedir para vocês lembrar comigo aqui rapidinho, né, de que nós fizemos assim, a gente fez um desenho, né, pá, a gente fez um triângulo, meu triângulo aqui está um pouco torto, mas onde em um vértice do triângulo nós escrevemos assim, MBB, no outro vértice a gente escreveu MMC, e o outro o RLLC. Nós conversamos sobre esse triângulo, dizendo que, dependendo da posição que você está, você vai ter aplicações que têm determinados requisitos. Por exemplo, neste verso do triângulo, são as aplicações que requerem alta banda larga. Aqui, muitas conexões ao mesmo tempo, e aqui, baixa latência. E nós temos enfatizado de que nem sempre, ou as aplicações, ou elas estão próximas desse verso, ou elas estão no meio do caminho, mas que a tecnologia hoje não nos permite ter milhares de nós conectados, todos com a mesma banda. Portanto, a gente fica caminhando em direção a um dos versos, dependendo do tipo da aplicação. Daí,
também, durante a nossa conversa, nós caminhamos, né, para dizer: "Olha, teve uma evolução da rede 4G para a rede 5G". E essa evolução, esse caminho de evolução, pode acontecer indo desde o equipamento do usuário, tem uma estação base que é chamada de NodeB, até o núcleo, até o equipamento do usuário, um GNodeB e um Core. Aparentemente parece somente uma mudança de nome, mas tem detalhes que muito mais muito mais importantes do que simplesmente a mudança de nome. E essa mudança pode ser feita de forma suave, ou seja, eu passo para uma rede mista 4G e 5G, uma rede híbrida, depois passo para a rede 5G. Nós já caminhamos e falamos sobre NSA e SA, espero que você tenha lembrado, né? Esteja lembrado, perdão. NSA, Non-Standalone, SA, Standalone, significa que uma rede SA, Standalone, ela é pura 5G, uma rede não standalone, ela tem parte da conexão vai pela 4G, parte vai pelo 5G. E tem diversas maneiras de você fazer essa configuração. Além disso, né, e aí tem várias opções de fazer, o caminhar dessas opções já foi discutido, e a gente está olhando a gente parou para olhar o core da rede. Antes de olhar o core da rede, eu vou também lembrar para você, ou pedir para você se lembrar comigo, de que a gente tem uma arquitetura que eu particularmente, penso nela assim. Nós temos aqui o que nós chamamos de equipamento do usuário. Esse equipamento do usuário é que vai fazer a conexão com o usuário. E a gente não chama de smartphone, chama de equipamento do usuário, pois qualquer equipamento que seja conectável, ele é um equipamento do usuário. Esse equipamento do usuário, ele vai, via uma interface aérea, se conectar com uma rede de acesso, que nós vamos chamar de RAN, rede de acesso de rádio, que por sua vez se conecta com o núcleo da rede, ou core. Esses são os 3 elementos básicos da rede 5G. E o core, por sua vez? O core, ou ele fala, ou ele se interconecta com outros cores, ou ele se interconecta com a internet. Portanto, né, quando você está acessando no equipamento do usuário dados de um aplicativo que está em um servidor nas nuvens, possivelmente você vai fazer este caminho via o core. E o core é quem gerencia todas essas conexões, né? E a arquitetura do core, como já falamos sobre ela, né? Aqui está uma possibilidade, né, dela fazer uma conexão entre elementos que estão em genodes bem distintas, fazer conexão, né, um fluxo de serviço de dados para a rede externa, para a internet. Teve uma evolução do core, a gente já falamos sobre isso. E aqui nesse desenho voltamos a falar o que a gente estávamos conversando antes. Isso aqui é uma evolução do 2G para o 5G, e que também chamamos a atenção de que muito do que tem na rede 5G está na nuvem. Como assim está na nuvem, Carlos? Né? A ideia é que muito do 5G, certo, seja executado, é software. Sendo software, pode ser executado em qualquer local. Daí falamos sobre essa tecnologia, né, ou essa ideia de ser orientada a serviço, né? Caminhamos também, já falamos sobre a parte do core, mostramos essas siglas aqui, essas funções. E veja, o core ele é feito por um conjunto de funções, né, que são utilizadas para prestar o serviço. Cada função dessa tem um serviço, tem um nome, e aí decorar o nome pode ser que você tenha essa capacidade. Eu particularmente tenho muita dificuldade, eu gosto de me lembrar do serviço, né? Com o MML está relacionado com mobilidade, com autenticação, né? E assim por diante. A gente foi caminhando, e na última aula, eu lembro, né, já falando sobre multi-edge computing, arquitetura, tá? Falando sobre, o pessoal já falou sobre CDN distribuído, aplicações como essa aqui, e aí a gente começou a arquitetura da camada de transporte, e eu cheguei na última aula falando sobre assuntos mais espinhosos, né? Ô, Que foi professor quando eu Edmar, comecei. Pois não, queria fazer uma pergunta. fica à vontade. O primeiro passo na infraestrutura do 5G
chamado DSS, não é isso? Desculpe, primeiro... O primeiro passo do 5G, ele é o DSS, compartilhado das antenas e as faixas do 4G, né? Isso. Não é isso? É que eu não lembro se o senhor deu essa parte aí do DSS. Não, não, a gente não Eu falou sobre isso. não falou sobre isso, né? Não. Pode dizer que antes do NSA, ele tem o DSS, não é isso? Existe, mas a gente já nem fala mais sobre isso, que a gente já começa, na realidade, NSA, né? Seria o Isso. Non-Standalone. A gente Uhum. só falou disso que existia, que era possível, que existia o NSA, existia o SA. Isso, exato. Tá entendendo? Uhum. Mas eu olhando direitinho, tem um pessoal aí falando que o primeiro passo do 5G está aí o DSS, né? Dentro A do gente, 4G, não é isso? isso. Mas veja, a gente aqui nós estamos pensando no 5G puro, né? Então a gente já Ah, dá um passo, entendi. a gente já dá um passo já para o 5G puro, né? Essa é a nossa forma de pensar sobre ele. A gente pode até voltar, e já que você levantou o tema, a gente pode voltar na outra aula e falar um pouco sobre isso, tá bem? Ok, ok, professor. Tranquilo, obrigado. Outra tecnologia que a gente estava falando, aí eu estava falando sobre fatiamento de rede, né? O Network Slicing é uma tecnologia onde você vai fatiar a rede. E fatiar a rede não é assim, parece algo estranho, porque como você vai fatiar uma rede? Na verdade, você vai fatiar uma rede para que cada conexão tenha um conjunto de recursos reservados para ela. Que recursos são esses? São recursos de que o serviço exige. Por exemplo, quem está acessando, né? Quem está numa aplicação que requer somente voz, né, e acesso à internet, necessita de uma largura de banda. Quem está fazendo direção autônoma, aplicação de direção autônoma, necessita de baixa latência e alta confiabilidade. Quem está fazendo, por exemplo, usando medidor inteligente, precisa colocar milhares de conexões. Veja que cada dessas redes aqui tem uma exigência diferente da rede. Se você voltar para cá, você é capaz de desenhar aquele triângulo que nós estávamos dizendo já no começo, onde um vértice está aqui, outro vértice está aqui, lá e outro acolá. É capaz de você escrever aqui MBB, não é isso? Faz sentido? É capaz de você escrever aqui MMC, e é capaz de você escrever aqui o RLLC. Ou seja, cada serviço desse aqui vai ter uma exigência na rede, e aí eu posso agora, usando, né, Network Slicing, fazer esse fatiamento da rede, permitir que a rede tenha diversos acessos diferentes. E como é que isso é feito? Isso é feito reservando recursos por toda a rede. Tá? E aí a gente precisa entrar um pouco mais de detalhe. O professor Portela tem um vídeo muito bacana aqui, onde fala sobre SDN. Eu peço que você assista esse vídeo para a gente entrar nos detalhes. Porque, caminhando, né, no que a gente estava falando na aula passada, a gente entrou nos assuntos como a gente estava falando sobre o espectro. E aí o espectro é um assunto importante, porque tem que ficar claro para nós de que você pode transmitir em qualquer faixa de frequência, certo? Transmitir nas faixas de frequência que estejam alocadas para o serviço para 5G, né? E aí, vamos lá. Se nós escolhermos, né, formos usar uma frequência abaixo de 3 GHz, nessa faixa você tem a vantagem de ter, né, banda de baixa frequência e tem a vantagem de ter a boa cobertura. Eu me lembro de ter tentado fazer uma explicação para vocês sobre a boa cobertura, né? Porém, qual é a desvantagem? Aqui os recursos são limitados. Você não tem tanta largura de banda, né? Então, a maior parte das bandas estão ocupadas. Quando você está na banda C, aí já apareceram novas frequências, né? Recursos mais disponíveis, abundante aqui eu acho que é boa vontade, mas você já pode fazer mais largura de banda. Agora, eu sou capaz de apostar também que você já entendeu que quando eu subo a frequência, eu necessariamente baixo a cobertura, né? Eu perco cobertura comparado com o que tem abaixo de 5G. E isso
também tem um problema que é um desbalanço entre o uplink e o downlink. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Quando eu vou para ondas milimétricas, né, que são as novas bandas, né, isso dá uma largura de banda muito maior. Portanto, entretanto, a cobertura cai e tem um requisito complicado aqui para fazer a implementação nessa faixa. Também, a gente está falando sobre faixa de frequência e eu dizendo para vocês, olha, pessoal, quando a gente está aqui, e aí tem a divisão de faixas entre os países, aqui são os casos dos Estados Unidos, da China, Japão e da Coreia. Nós temos a nossa disponibilidade de faixa no Brasil, quem regula é a Anatel, né? A gente falou sobre a melhoria da taxa, e como era sexta-feira à noite, né? A gente estava aqui numa conversa bem bacana aqui, numa sexta-feira à noite, falando sobre uma equação, e na equação eu passei um tempinho aqui discutindo com vocês de que, olha, esse termo aqui da equação, a gente chama de capacidade. Capacidade é o máximo que você consegue transmitir de uma rede. E aí, essa capacidade ela é função da largura de banda que você tem e da relação sinal-ruído. Conversamos de que quanto mais banda, mais capacidade. Quanto maior a relação do sinal para o ruído, mais capacidade. Mas que você pode ter menos banda, você pode ter mais relação sinal-ruído, e nesse caminhar, que a gente conversou bastante, nós chegamos a esse slide aqui. Esse foi um dos últimos slides que eu apresentei na sexta-feira. E aí, nesse slide aqui, eu preciso chamar a atenção dos amigos, né, de que a gente está falando aqui, né, LTE. Quando a gente fala em LTE, nós estamos falando no 4G. Do LTE para o 5G, veja, no LTE, isso aqui são as larguras de banda. 1,4 MHz, 3 MHz, 5, até 20 MHz. Se a gente voltar para a equação anterior, esse aqui é o B. No 5G, nós começamos com 5 MB. Se nós olharmos para cá, a gente começa com uma largura de banda já maior do que o 4G. Portanto, a nossa capacidade já é maior. Né? A capacidade do 5G já é maior. E vai subindo até chegar em 100 MHz, que é inatingível aqui. Quando a gente for para a faixa de frequência FR2, a gente vai começar com 50 MHz. Então, a gente já começa aqui. E vai até 400 MHz. Obviamente, a capacidade vai ser maior ainda. Eu espero estar sendo claro na minha explicação. Hoje o pessoal está um pouco quieto aí no chat, né? Estou até estranhando, né? E aí tem como é que você implementa isso em termos de software, né? Você implementa isso pensando em camadas, né? Aí a gente diz, olha, tem uma camada física, onde está falando sobre o recurso de rádio, camada, né, de prover serviço, camada de interface aérea, né? Então, isso tudo está definido nas normas. Essa figura foi onde eu parei na aula passada, porque era uma figura bacana, com muitos elementos, né? E que a gente vai passar por ela hoje, que é para poder finalizar essa parte desses slides e caminhar um pouco mais. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que um equipamento do usuário. Professor, Pois não, antes do senhor prosseguir, posso tirar uma dúvida? claro. Nós estamos falando nos slides anteriores, né, sobre os canais, né? Para a gente Uhum. promover o MBB, precisa de uma largura de canal maior? No leilão que teve da Anatel, as operadoras pegaram a faixa de 100 MHz, não foi? Da Isso. frequência. Para você prover Uhum. uma alta velocidade, você tem que ter uma largura de banda maior, seria isso? Para você prover, na realidade, vamos lá, para você prover uma alta taxa, com essas bandas aqui você consegue. Tá? Muito maior do que o 5G. Se você quer baixa latência, o que você precisa é baixar um pouco a banda e usar uma outra tecnologia que não está implementada hoje nas redes atuais. Não sei se eu estou sendo claro o suficiente. Ah, sim. Tá sim, Tá? Aí vamos lá. Quando a gente passar para outra faixa, a gente tem o canal é mais largo. Né? Quando o canal é mais largo, cabe mais bits por segundo, digamos assim. A gente consegue uma taxa maior.
Aí a MBB fica fácil. Só que neste caminho aqui, né, já vem também a mudança na tecnologia, que vai nos permitir também prover a baixa latência. Tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigado. Fica à vontade para me interromper. Deixa eu caminhar aqui, porque neste ponto, amigos, tem uma série de blocos, né? E esses blocos eles são interessantes, porque a gente agora entrou dentro da rede 5G. Né? A gente abriu a rede por dentro, abriu o sistema por dentro. Ou seja, o equipamento do usuário, com sua mini antena aqui, vai gerar um sinal que vai ser transmitido lá para a entrada da RAM, da rede de acesso, ou para a GNODB. A GNODB vai pegar esse sinal e vai gerar os dados do usuário. Então, neste momento, amigos, se você olhar para cá, né, a GNODB, ela estava aqui, certo? A gente está falando na rede de acesso, ela converteu isso aqui em uma sequência de bits, os dados do usuário. Né? Tem uma sequência binária aqui, aleatória, que representa a informação que o usuário quer transmitir. Essa sequência binária, para que ela chegue no destino, usuário aqui destino, ela tem que passar por diversos elementos que vão proteger contra erro, que vão proteger contra a segurança, e ao chegar no destino, se a gente fizer um caminho contrário, certo? A gente vai desconstruir o que foi feito. Vamos ver alguns blocos desses, né? Porque eles são interessantes da gente acompanhar. Né? Por exemplo, a codificação de canal. Opa, desculpa. Por que a gente está falando de codificação de canal? Deixa eu fazer aqui um exemplo rapidinho para vocês, para a gente entender o que é que está sendo feito aqui. Deixa eu fazer aqui nesse slide mesmo. Deixa eu perguntar para vocês o seguinte. Imaginemos que nós vamos fazer o seguinte. Vamos transmitir os bits 0 e o bit 1. Não é isso? A gente transmite em binário. Então, se eu transmitir o bit 0 e tiver um erro, eu posso receber ele como um bit 1. Vocês concordam? Tranquilo? Sim. Ok. Se eu transmitir um bit 1 e tiver um erro, eu posso receber ele como 0. Teve um erro, aconteceu isso. Como é que eu protejo contra erro? Eu posso fazer o seguinte. Ao invés de transmitir o 0, esse aqui está o 0 que eu preciso transmitir, eu vou fazer um passo intermediário. Eu vou transmitir 0, 0. Ao invés de transmitir 1, eu vou transmitir 1. Vamos lá. Se nós fizermos isso, o que pode acontecer? Podemos receber 0, 0, 0, 1 ou 1, 0. Concordam comigo? O que pode acontecer? Podemos receber 1, 0 ou 0, 1. Agora, se você olhar para cá, né? Por exemplo, você recebeu qualquer um desses 3, você vai dizer que foi um 0 que foi transmitido, mas ainda não protege contra erro. Vamos fazer mais o seguinte, vamos dar mais um passo. Vocês estão vendo minha tela direitinho ou está pequeno? Estamos vendo sim, professor. Está ótimo, está tranquilo. Pronto, vamos fazer um outro, vamos aumentar um pouco. Em vez do 0, eu vou transmitir 0, 0, 0. Em vez do 1, somente eu vou transmitir 1, 1 e 1. E vamos considerar, Gilson, que só tem um erro por vez. Então, Gilson, se você recebeu 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, certo? Você vai dizer que foi transmitido um 0. Se você recebeu 1, 1, 0, 1, 0, 1, ou 0, 1, 1, você vai dizer que foi transmitido 1. Vocês estão acompanhando de que, com esse código, me ajuda a corrigir um erro? Professor, essa técnica é chamada de quê, professor? Essa é técnica de correção de erro, codificação de canal. Você usa redundância, você repete, que é para poder
corrigir contra erro. Tranquilo, Alberto? Codificação de erro. Está aqui, ó. Correção de erros. Né? Amigo, vocês estão acompanhando o que eu estou fazendo? Alguém não está acompanhando? Posso caminhar? Bom, qual é o problema? O problema é o seguinte, né? Essa técnica de codificação ela é ineficiente. Porque se eu ia gastar uma transmissão para transmitir um bit, agora eu vou ter que gastar 3 transmissões para dizer um bit só. Tá bom, eu estou corrigindo o erro, mas eu tive que dizer 3 vezes a mesma coisa. Existem técnicas de codificação muito mais eficientes do que essa. Não é? Essas técnicas de codificação, que a gente não tem um tempo de entrar em detalhe, que, por exemplo, são esse código Turbo, é o código LDPC, certo? Código Polar. Esses são códigos que estão disponíveis, já tem tecnologia para ele, e eles são usados no 5G. Por que eles são usados? Porque se tiver um erro, o receptor, uma das técnicas é o receptor pedir para o transmissor repetir. E aí, Anchieta, veja se você concorda comigo de que se o receptor conseguir corrigir o erro, ele não precisa pedir para retransmitir. Certo? Então, ele consegue recuperar o erro. Esse tipo de codificação, né? Pessoal, se tiver alguma coisa estranha, vocês falam comigo, né? Esse tipo de codificação, ele permite o que está nesse gráfico aqui. E a gente vai fazer uma mistura do que a gente já conversou antes. Olha o que está nesse gráfico aqui. Veja, isso aqui é a relação sinal-ruído. Vocês lembram onde é que apareceu a relação sinal-ruído na nossa conversa? Alguém lembra o que a gente falou até agora? Na taxa de capacidade. É. Isso, Daniel. A gente estava falando sobre a capacidade do canal, né? Vai? Aí disse, A Daniel. capacidade teórica, né? Isso, a capacidade teórica do canal, certo? Aí Daniel disse, rapaz, bicho, então, peraí. Ô, Daniel, o bicho aqui sumiu. Acho que eu fiz besteira. Porque sumiu aqui onde eu posso escrever, mas tudo bem. Né? Vamos lá, Daniel, para a gente não perder tempo. Daniel, olha só. Né? Estava esperando um lapisinho aqui. Eu perdi o lápis, né? Essas coisas online me deixam todo perdido. Mas, né? Olha só, Daniel. Olha essa linha aqui. Né? Aqui está dizendo, olha, a taxa de erro, né? 10 elevado a menos 10, por exemplo. Ou seja, é um erro a cada 10 elevado a 10 bits. Se for com o código polar, né? Eu tenho essa quantidade de erros com uma relação sinal-ruído de 6. Para ter essa mesma quantidade de erro, eu preciso de um código de uma relação sinal-ruído muito maior. Então, significa que o código polar corrige mais erros numa situação pior. Tudo bem, gente? Então, esse código, certo? Que a gente não vai entrar em detalhes mais uma vez, certo? Ele nos ajuda bastante. Então, existe uma técnica, deixa eu voltar para cá, existe uma técnica que está aqui, ó, certo? Que vai fazer toda uma codificação para proteger contra erro. E essa codificação no 5G, ela é extremamente eficiente. Caminhando um pouco mais, né? A gente está falando sobre o miolo do 5G, e a gente já falou sobre modulação. Vocês lembram que eu estava falando sobre modulação? Tudo tranquilo? Mesmo sem nunca ter estudado modulação, né? Eu tentei explicar para vocês de que o que a gente faz? A gente agrupa bits, né? Deixa eu perguntar direitinho para ver se todo mundo está me acompanhando, de que aqui na entrada, certo? O equipamento do usuário ele quer transmitir uma sequência de bits. E eu estou fazendo o seguinte, eu estou dizendo, olha, primeiro eu vou proteger contra erro, certo? Depois eu posso fazer uma criptografia, mas chega um determinado momento que eu vou agrupar esses bits para transmitir. Como é que eu vou agrupar? Neste caso aqui, eu vou pegar 4 bits e vou escolher cada ponto desse aqui. Olha só, pessoal, o que é que significa cada ponto desse? Certo? Significa que, por exemplo, para mandar
a sequência for de 4 zeros, eu vou mandar, você pode pensar assim, eu vou mandar este vetor, esta setinha. Se a sequência for essa outra, eu vou mandar, vou transmitir esse outro sinal aqui. Mas olha, o 5G tem várias possibilidades. Deixa eu ver se vocês estavam acompanhando mesmo o que eu estava dizendo. Aqui tem quantas, por sinal? Conta aí para mim, por favor. Quantas possibilidades a gente tem? Me digam aí. Eu estou com preguiça de 16? contar. 16, né? Então, a gente está aqui, ó, 16 GAM. Tranquilo? Agora, eu posso botar mais bits por vez, não posso? Eu escolhi 16 for desse tipo. Mas se a gente escolher 64, né? Eu quero agora colocar 64 possibilidades aqui. Mas eu não posso, né? Tem que caber dentro desse quadrado aqui. Por quê? Porque esse quadrado que eu estou desenhando aqui, ele é a energia. Não posso gastar mais energia. Como é que eu faço para botar mais bits aqui? Alguém me ajuda aí, por favor? Não tem outro jeito, né? Vou botar os pontinhos aqui, concordam? Sim, professor. Não é isso? Colocar o quê, professor, aí? Mas, Eu vou colocar mais pontos aqui. Mais possibilidades, tá? Ô, professor, quanto mais pontos coloca, que seria, vamos lá, 1024 ali, mais. Pode ser que dê mais erros e aí tem que ter uma. Você matou a charada, cara, certo? Quanto mais próximos os pontos estiverem, mais chance de erro. Certo? Aí vamos lá. Quem foi que falou aí? Eu perdi, talvez. Foi eu, Gilson. Ô, Gilson, você matou a charada, Gilson. Quanto mais pontos eu botar aqui, eu estou bagunçando aqui para ver se eu boto bem muito ponto. Quanto mais pontos, eles estão mais perto. Então, qualquer erro leva de um para o outro. Não é? Aí, se eu tenho mais erros, eu tenho mais pedido de retransmissão, eu tenho mais atraso, isso cai o desempenho do sinal, do sistema. Está fazendo sentido, gente? Aí vamos lá. Se estiver fazendo sentido, por que tem essas opções, então? Né? Bom, tem essas opções pelo seguinte. O meio de transmissão ele vai mudando com o tempo. Tem hora que ele está melhor, tem hora que tem menos ruído, tem hora que tem mais ruído. Daí eu pergunto para vocês, faz sentido para vocês, por exemplo, na hora que tiver menos interferência, eu transmito com 64. A interferência aumentou, eu baixo para 16. A interferência ficou maior ainda, eu baixo para QPS4, são 4. Faz sentido, gente? faz porque você preserva a informação, né? Isso. E você diminui a quantidade de erros. Tudo bem, gente? Eles não estão calados hoje no chat, estão calados aqui. Isso eu estou estranhando. Né? Isso era no LTE. Agora olha no 5G. No 5G a gente tem mais possibilidades. Aqui, 16, 64, 256. Apareceu 256. Isso no uplink. O que é o uplink? O uplink é do equipamento do usuário para a GNODB. Nessa direção. E na direção contrária, o downlink. No downlink, a gente tem 4, 16, 64, 256 e 1024. Ô, professor, Uhum. porque normalmente em tudo sempre a taxa de Dow é maior. Porque, primeiro, é o seguinte: aqui você tem mais energia. Certo? Você tem uma fonte aqui de energia. Então, esse cara ele tem uma fonte, né, que ele pode sugar mais energia para transmitir. Ele consegue botar mais potência no ar. A energia daqui normalmente vem da bateria, que Ok. precisa ser preservada. Então, Ok. ele tem menos energia para transmitir. Joia? Então, Fechado. ele não consegue, por exemplo, fazer técnicas muito mais sofisticadas do que, por exemplo, a 1024. Outro detalhe é que, tradicionalmente, e a gente precisa falar sobre tradição, porque um dos pontos que a gente está passando é para quebra de paradigma. Tradicionalmente, você
faz mais downlink do que uplink. Tá? Tradicionalmente. Você baixa mais do que você faz upload. Esse é o modelo tradicional da internet. Pois não, Gilson? Ô, professor, em questão do 5G, ela vai ser mais quando tiver instalado já 100%, né? Não 100%, né? Os equipamentos do usuário vai economizar mais energia do que o 4G atual. Seria porque tem uma frequência apenas? Ou não tem Não, nada a não. ver? Assim, ele tem técnicas de transmissão que são muito mais eficientes. Ele vai estar mais, a quantidade de antenas é maior, ele vai estar mais próximo. Como está mais próximo, ele precisa de menos potência para atingir o mesmo destino. Eu digo assim na pergunta que o 4G Uhum. tem várias frequências, né? Então ele faz uma agregação. No 5G não vai ter essa agregação, né? Se tiver, seria, vamos supor, 3.500 e algumas operadoras estão trabalhando com a N40, né? Que seria 2.300, né? Então você não vai ter aquela agregação toda que você tem no 4G Plus, né? Pode Não. ter, Gilson. Não tem nenhum problema com relação a isso, não. A questão do 5G é outra, né? Com relação a isso. Né? Mas deixa eu só finalizar isso aqui, Gilson, para fechar a ideia, porque eu estou dizendo para vocês o seguinte: isso é tradicionalmente, certo? Agora, vamos pensar, Gilson, por que é que eu usei a palavra tradicionalmente? Porque eu estou dizendo isso para vocês, estou sendo enfático, porque esse elemento aqui, o nome dele é equipamento do usuário, não à toa. Porque ele pode ser agora uma câmera no carro que está se movendo. Se ele é uma câmera em um automóvel que está se movendo, fazendo um upload de imagens, ele vai fazer mais upload do que download. Concorda? Então, as coisas, o sentido pode mudar, certo? Como é que vai? Pois não? Não, Pois não? repetir aí, por favor. Professor. Claro. Eu tô dizendo, Heriberto, que tradicionalmente nós fazemos mais download do que upload. Né? A gente baixa mais coisas do que envia. Só que, se agora você tem e por isso que o nome é equipamento do usuário, ele é um elemento qualquer. Você consegue, com ele, por exemplo, botar uma câmera num carro, transmitindo imagens, ele vai fazer mais upload do que download. Tranquilo? Então, assim, a minha questão é a mudança de paradigma. A gente vai passar por mudanças de paradigma. Joia? Ô, professor Edmar, Pois não. quando ele tiver aí no URLLC, certo? Uhum. Eu acho que ele está nessa constelação aqui de 1024, né? O URL vai depender muito do estado do canal, né? Isso. Hum. Mas o canal, quanto mais velocidade requer, mas também vai precisar aqui dessa constelação mais alta, não é isso? Sim, sim. Não é assim? Não é mais ou menos isso? Isso ajuda também, né? Faz parte. Isso. Isso. Agora, vamos lá. Desculpa aí. Pode terminar a sua pergunta. Pois não, professor. É somente Né? isso. Tá joia, camarada. Veja só. A gente está falando de baixa latência, certo? Baixa latência, o RLLC, né? Baixa latência significa de que a informação, o tempo de ida e vida é muito próximo. Tem outro elemento, Heriberto, que vai influenciar na baixa latência, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Não é só a largura de banda, é o fato da aplicação estar perto do usuário. Né? O fato dela estar do Mac, do Multi-Edge Computer, traz a aplicação para próximo do usuário. Então, a latência que ele espera é menor. A aplicação veio para perto dele, a aplicação anda com ele à medida que ele anda na rede. Então, a experiência de latência ela é menor. Não sei se eu fui claro o suficiente. Ela tem que ser mais confiável, né, professor? Sim, aí tem que ser mais confiável. Você tem que ter uma questão de computação que é confiável. Agora, Professor, uma eu pergunta posso válida. Pois não, dizer, Anchieta. qualquer constelação dessa aqui, a gente pode estar usando ela em determinado visão, né? Não é isso? O Pode, você pode. NBB, o Isso. NMTC e o RLLC, não é isso?
Pode. Desde que a condição do canal permita, pode. Isso, ok. Agora, uma pergunta que seria válida, né, seria o seguinte, mas como é que você sabe como é que a GNodeB, por exemplo, sabe como é que está o meio de comunicação aqui? Isso se dá, pessoal, porque a todo tempo, né, uma informação, esse negócio me enche o saco. A Professor, todo cortou. instante, pois não, deixa eu só finalizar essa informação aqui, né? A todo instante é enviado uma informação chamada de CQI, identificador da qualidade do canal. O equipamento do usuário está informando, de acordo com o sinal que ele recebe, qual é o nível, como é que está a qualidade do canal que ele está sentindo. E lá na GNodeB, lá na RAM, isso é analisado e aí vai junto com outro parâmetro, certo? Que é interno, que é o QCI, isso você vai ajustando a transmissão para que o canal está mais ruim, ou seja, o que significa que o canal está mais ruim? Tem mais ruído, o nível de sinal ruído caiu, você baixa a modulação. O nível de sinal ruído aumentou, você aumenta a modulação. Alguém ia perguntando alguma coisa? Vendo? Posso caminhar? Estou caminhando aqui, certo? Porque a gente tem muita coisa para ver. A aula de hoje a gente entrou nos detalhes bem mais técnicos, né? Então, a gente já falou sobre, a gente está andando naquelas caixinhas lá, a gente já falou sobre a proteção contra erro, a gente já falou sobre tipo de modulação, certo? Aí agora a gente vai entrar aqui, ó, esse negócio, essa tecnologia aqui, deixa eu ver se a gente vai chegar nela, certo? Isso, está falando, a gente já falou sobre isso, né? Olha só, veja essa figura que bacana. Se a gente pegar aqui nessa figura, se você está mais perto, desculpa, eu uso você de forma frouxa, mas se o equipamento do usuário está mais próximo, ele usa uma modulação maior. Por quê? Porque a relação sinal-ruído aqui tende a ser maior. Se ele vai se afastando, ele vai diminuindo a modulação, porque, digamos aqui, nessa direção, a relação sinal para o ruído baixa. Oi, Daniel. Tem algum outro tipo de modelação ou realmente ele é baseado na AM? Não vai ter, por exemplo, do FM por frequência, modelação por frequência, que é mais eficiente em altas frequências? Não, veja só, Daniel, QAM aqui, certo? É modulação em quadratura e em frequência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode pensar assim, você vai transmitir duas mensagens, Daniel. Assim, um cosseno, né? E outra no seno. Certo? Opa, desculpa. E outra no seno. Peraí. Já baguncei tudo, não foi, Daniel? Coisa que é seno, certo? O que é que acontece, Daniel? Essas duas aqui, esse ômega C é a frequência do canal. Quando a gente está falando de QAM, a gente está dizendo uma informação, ou seja, um conjunto de bits vai no cosseno, o conjunto de bits vai no seno. Isso é possível porque eles são ortogonais. Isso é um papo que a gente pode conversar depois, eles não se misturam. Quando você está falando sobre modulação em frequência, né? E veja, realmente você tem razão, isso aqui é uma modulação em amplitude, só que é uma modulação de fase e quadratura. Talvez, Daniel, eu devesse ter feito essa explicação antes, porque a gente pode pensar agora assim, ó. Aqui eu vou dizer quais são as possibilidades de M1, quais são as possibilidades de M2. Vamos pensar que M1 e M2 são bits. Então, eu vou dizer 0, 0. Aí eu marco Daniel aqui, 0, 0. Né? Respondendo a sua pergunta, isso poderia ser feito com modulação em frequência? Poderia. Qual seria a diferença? É que este sinal aqui estaria escrito na variação da frequência. Mas a modulação em quadratura em QAM, para este contexto, ela é mais simples de demodular do que uma modulação baseada em FM. Como ela é mais simples de demodular, as técnicas são mais robustas, esse é um dos motivos de usar QAM, mas nada impede de usar outro tipo de modulação.
Eu já cheguei a estudar esse tipo de modelação realmente. É só você, como você está trabalhando no tempo, por medida discreta, você só precisa fazer que a amplitude seja tipo 2, 4, 8. Aí você não, tipo, você vai fazendo múltiplos que você vai pegar uma equidistância. É mais fácil também. Sim. Tá? Tranquilo. Não sei se eu respondi sua pergunta, certo? Se não, a gente bota ela no chat que a gente depois eu faço um desenho mais Não, bacana para mas ele eu responder. entendi. Realmente é bem mais fácil de codificar quando é quadratura em, Joia. em AM, né? Que se fosse em FM, as enquadraturas iam ser. Aí é. Como tem mudança de fase, ia dar uns problemas. Tranquilo. Deixa eu caminhar aqui, pessoal. Professor Pois Edmar, não. Oi. pronto, era isso aí que eu ia falar com o senhor, o FDM. Essa aí que o senhor botou, é isso aí. Pronto. Essa aí é a modulação no ar, não é isso? Isso. Né? Isso aqui é o que você Aqui vai transmitir. Isso, vai transmitir e vai receber, não é isso? Isso. O FDM. É o que os canais de TV utilizam essa aí também, não é isso? Exatamente. Isso. Quando a TV digital, né? Isso, a TV digital. Tá. Ok. Pronto. Veja só, pessoal, deixa eu fazer uma explicação do que a gente está falando, né? E eu conversando aqui, porque é o seguinte. Quando a gente está falando aqui sobre esse nome, né, OFDM, e aí eu já estou me perguntando aqui que a gente deveria ter material explicando o que são essas coisas aqui, mas tudo bem. OFDM significa o seguinte, olha, você vai pegar um canal, e aqui é frequência, certo? E você vai transmitir assim. Eu vou fazer um desenho meio grosseiro, porque eu não sei, aqui, o desenho aqui é ruim. Você vai transmitir nessa frequência, e veja, essa frequência ela tem um pico aqui e tem um zero acolá. Você vai usar outra frequência assim. Quando for o zero de um, é o pico da outra. Isso significa, de certa forma, que elas são ortogonais. Daí vem ortogonal, frequência, divide, multiplexo. A gente pode entrar em detalhes nisso, a gente pode passar mais materiais para vocês lerem sobre isso, né? Mas essa é a técnica que a gente utiliza. E aí o colega tem razão. Na TV digital, esse é o tipo de transmissão, ele é feito. Ele é feito por diversos motivos. Dentre eles, porque ele reduz a interferência, certo? E tem outras características. Eu só queria caminhar um pouco, né? Porque eu já nem sei que horas são, já são 8h20, porque a gente tem algumas coisas hoje, eu queria avançar um pouco mais. Esse material, pessoal, isso aqui está tudo explicado lá no material que está no textbook que está no material da Huawei. Tá? Eu aconselho vocês a lerem o material. Né? Se tiver mais dificuldade, nos contactar para a gente passar mais detalhes. Eu vou caminhar um pouco, né? Porque tem uma coisa sobre redução de atraso, esse é uma estrutura de rádio. Eu vou prometer o seguinte, eu vou fazer um vídeo sobre essa parte para ajudar vocês a entender. Né? Só para a gente pular, né? Porque aqui tem uns detalhezinhos um pouco chatinhos, que a gente pode perder muito tempo, porque eu quero chegar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular para isso aqui, ó, depois eu volto para a melhoria da cobertura. Amigos, eu não sei se algum de vocês, a gente está falando aqui sobre antenas, né? E normalmente antena não é um assunto tecnicamente assim tão conhecido por todos, mas eu vou fazer rapidinho aqui o seguinte desenho. O que é uma antena? A gente pode ver assim como sendo um elemento, e esse é o símbolo que a gente usa para antena. Ele é um elemento que você vai colocar energia nele, certo? Você vai colocar uma energia. Essa energia vai ser de tal sorte que essa antena vai irradiar, né, ondas eletromagnéticas. Então, neste caso aqui, por exemplo, eu poderia fazer esse desenho aqui. Ó. O que são esses círculos? São as ondas eletromagnéticas, né, sendo irradiadas, transmitidas pelo ar. Vamos guardar essa informação. Joia? Quando a gente está fazendo isso aqui, nós estamos transmitindo ou irradiando em todas as direções. Concordam? Pelo meu desenho. Né?
Quando a gente faz isso, a gente está fazendo uma antena que a gente chama de omnidirecional. É uma antena que transmite em todas as direções. É dessa forma que a gente já utilizou antenas, né, no sistema de telefonia celular. Agora, o que é que a gente pode fazer? Nós podemos combinar antenas, certo? Colocar duas antenas, eu vou usar 2 como exemplo. Colocar duas antenas e, controlando aqui o valor de A e de B, a gente pode fazer o seguinte, que a combinação das ondas dessas antenas, né, quando a gente combinando o valor, variando o valor de A e de B, a gente pode fazer, veja, a priori, essa antena aqui deveria transmitir círculos concêntricos, com relação a esse, como está aqui. Essa outra também. Mas a gente pode conseguir uma combinação que faça isso aqui. O que que a gente conseguiu? O que é que conseguiu quando a gente fez isso? A gente conseguiu uma direção principal para a irradiação. Vocês estão acompanhando o que eu estou fazendo? Eu? Ok. Com isso, né, a gente passa a ter agora, né, se eu combinar um conjunto de várias antenas, aí eu vou ter um conjunto massivo de antenas, tá vendo? Tá aqui, ó, conjunto massivo de antenas, né? Múltiplas entradas, múltiplas saídas, massivo, daqui vem o nome MIMO. Essas antenas combinadas, elas vão permitir, né, que nós fazemos uma direção de radiação da forma que a gente quer, da forma que se deseja. E aí, dependendo, certo, da faixa de frequência, a gente tem modos de fazer isso, mas o que me interessa é isso aqui. Olha só que coisa bacana. Eu, particularmente, eu acho isso muito legal. Bacana, me chama muita atenção. É possível controlar esse conjunto de antenas de tal sorte de que eu vou fazer um padrão de radiação neste sentido. Se você estiver acompanhando o que eu estou falando, você está fazendo um padrão de reação em direção a um equipamento do usuário. E veja, a transmissão que eu estou fazendo para esse equipamento tem pouca interferência sobre o do vizinho. E agora, eu posso fazer ao mesmo tempo, na mesma frequência, no mesmo lugar, eu posso fazer um padrão de radiação em direção a outro usuário. E assim por diante. Faz sentido? Vocês estão acompanhando? Tudo certo? E olha só, mas o que que isso importa, né? Ah, camarada, isso importa que as transmissões de um usuário vão interferir pouco na do vizinho. Portanto, a relação sinal-ruído é menos afetada do que se eu fizesse uma transmissão em todas as direções. Se você está acompanhando a minha fala, né, Professor, aí você... Oi. isso Pois assim, não. né, de forma teórica, é bem interessante. Agora, como é de fato que consegue fazer tudo isso, se realmente tem o efeito desejado, quando você tem milhares de equipamentos? Eu sei que dentro do limite de uma Hermes não chega a ser tanto, mas embora se for, ela esteja o máximo ali, né, da capacidade dela, ele consegue mesmo assim direcionar e diminuir realmente essa quantidade de ruído, direcionando para cada um usuário diferente. Consegue, Heriberto, né? Eu mesmo já fiz medição, colocando vários receptores, e a gente vê no padrão de radiação e consegue. Veja, a gente está falando aqui de um arranjo, né, que você tem 64 elementos desse aqui, certo? 64, né? 64, por exemplo. E aí já se mostra, certo, de que isso aqui é possível, mesmo que estando próximo da capacidade da Genode Bi, você consegue fazer essa separação aqui.
Agora, Heriberto, tem um detalhe que me chama muito a atenção. É que essa localização aqui, Heriberto, deixa eu fazer de uma outra cor, porque isso, toda vez que eu vejo, me chama muita atenção. Essa localização aqui, tá? Isso é da ordem de centímetros. Olha que coisa bacana, Heriberto. Você consegue agora fazer localização da ordem de centímetros. Certo? Se a gente pegar um bom GPS tem, para ele ter uma localização da ordem de centímetros, GPS comercial é dureza, ele é caro. Com o 5G, a gente consegue fazer isso aqui. E tem mais, né? Para os amigos que não são tão acostumados com isso, à medida que o usuário caminha, esse feixe caminha com ele. Ele vai caminhando e o feixe vai acompanhando ele. É bacana. Eu, particularmente, eu acho isso muito legal. E essa é uma das forças, né? Que agora no 5G está implementado, está funcionando, né? E que dá um ganho muito alto, certo? Que você reduz a interferência. Ô, professor, licença. Na proporção que você vai se deslocando, né? Uhum. E o senhor vai saindo de uma dessa e entrando na outra, não é isso? Não, Aquela não, mesma aquela é frequência. só sua. Aquela é só minha. Aquele padrão é só para mim. Ah, entendi. Né? Ele é só meu. Ele está irradiando só para mim. O seu está irradiando só para você. Se você se movimentar e o movimentante passar pelo outro, não tem problema. Ele vai passar um pelo outro, ele não vai, a gente não vai. Obviamente, né, que se não estiver passando, tem uma interferência, mas ele nos acompanha. Professor, essa tecnologia ela não é só no 5G. Em roteadores já temos essa Só que essa veja só, tecnologia, o né? roteador, você tem razão. No roteador a gente tem com 4, 6, certo? Mas a do roteador, veja só, a do roteador você consegue combinar o feixe para fazer um feixe estático. Você não tem um feixe dinâmico como você tem no 5G. Com mobilidade. Mobilidade em uma área, certo? Quilométrica. Ô, professor Né? Edmar, Pois não. quem faz esse processo, essa modulação FDM, não é isso? Não. Né? A modulação Não? FDM ela está no outro nível, certo? Quem faz todo esse processo é um controle que fica ligado aqui, que está, né, conectado na GNODB aqui, certo? Tem um processamento que fica aqui rodando e dizendo, olha, mude a ponderação de cada uma dessas aqui, porque o usuário mudou de posição e assim por diante. Ah, bom, aí quem já faz isso aqui é a GNODB, né? É a GNODB, tudo por software, né, Anchieta? Tudo no software, estou entendendo. Tudo software, certo? Tem um software rodando lá, o tempo Isso, todinho fazendo cálculo, mudando parâmetros, fazendo atualização, mudando parâmetros. isso. O senhor Né? saiu da uma e entrou na outra, que o software foi quem acompanhou. Olha, ele saiu Vai daqui ter e foi para essa. Não é isso? Isso, aí o software está dizendo para a antena, pondere, certo? Bota mais energia na antena 1, 2, 3, você vai ponderar, ele está indo mais para um lado, bota mais na 3, 4, 5, ele está indo para o outro lado, e assim vai fazendo o desenho. Estou entendendo. Viu? E ele tem também esses cálculos aí de distância, de potência e tudo, de Uhum. sinal, né? Não é isso? Isso, aí, desculpe atrapalhar, porque eu me empolgo com o assunto, né? Isso, veja, o equipamento do usuário está reportando todo o tempo o que ele sente do canal. Então, eu tenho um software agora também, por software eu posso estar estimando como é que está o tipo de canal e começo a saber o que é que ele está recebendo de sinal. E aí, isso é outro parâmetro que entra como ajuste. Eu sei. Ele, no caso desses equipamentos, ele tem aquele circuito de CAG, né? Controle automático de ganho, não é isso? Tem também, né, sendo feito agora isso, sendo agora aqui tudo implementado por software. Isso, tudo por software, né? Por software, software. Ah, ok, então. Viu? Tudo certo, Gilson? Opa, certinho, professor. Tranquilo? Massa. Então vamos lá, vamos caminhar um pouquinho, né? Porque esse é um assunto muito bacana, certo? Que é interessante. A gente já viu. Nós temos uma antena instalada aqui na UFCG, né? Que não é, que faz esse tipo de
não está no nosso laboratório, está em outro laboratório que faz esse tipo de transmissão, certo? E aí tem essa, como eu estava falando para vocês, né, tem essa questão da cobertura, onde você vai fazendo cobertura individualizada agora, certo? Tem a forma de fazer, o feixe que você vai, certo? E veja, a ideia é que você tenha um feixezinho muito estreito para cada usuário. Essa é a questão. Certo? E ele vai adotar feixes muito estreitos. Quando você faz um feixe muito estreito, você tem menos interferência, a relação sinal, o ruído aumenta. A gente voltar lá para aquela equação, a capacidade aumenta. Ô professor, Pois só não. uma pergunta. Como é que fica, né, em todas essas configurações? É óbvio que é interessante, você tem ganho em todos os aspectos, né, para Uhum. o cliente e tudo mais, para o usuário em si, mas essa combinação com essas séries de antenas, cada vez mais o agrupamento delas, como é que fica a questão da potência da energia delas todas juntas? Ah, Com relação pessoal, à saúde. boa pergunta, certo? Esse, mesmo sabendo que você vai fazer um feixe para cada um, certo? A combinação deles tem que ser menor do que a energia total permitida. Você não pode botar mais energia total do que é permitida. E para nesta direção aqui, né, certo? Digamos que só tenha um, certo, Heriberto? Só está uma pessoa. Eu vou fazer um feixe para ela, tem que ser menor. Eu tenho que respeitar sempre os padrões de absorção. Tem essa limitação aí. Tem. Os padrões de absorção têm que ser respeitados, sempre. Quem verifica isso, mais uma vez, é a Anatel. Qualquer um de nós pode fazer um pedido, né, para a análise da Anatel, né, e ela vem e ela faz a medição e nos dá um reporte. Amigos, estamos sincronizados. Eu estou achando o chat tão... Não é, Portela? O chat está tão devagar hoje, não está? Sim, também tô sentindo saudade aí da interação do pessoal, das perguntas. O pessoal está tão Vamos devagar lá, pessoal, se hoje. E já empolguem aí. estou online, viu? Hã? O que foi que aconteceu? O pessoal está tão... online, né? Não sei o demais. Joia. Vamos Acho lá. que hoje é segunda, o oficial tá meio cansado. Tá meio... Já cansado na segunda? Quando for quarta? Quando for sexta? Bom, amigos, tem diversos, certo? Por exemplo, esse aqui esse aqui esse que vocês estão vendo à direita, né? É como é uma antena por dentro. Né? 128 de polos tem aqui. Polos são anteninhas. Eu vou parar por aqui hoje, já são 8h30 e pouco, tá? Porque eu vou deixar vocês digerindo e quando for na próxima aula a gente finaliza essa parte, né? Porque eu fiquei devendo, né? A melhoria da cobertura. E essa parte de segurança. Gente, a gente já caminhou bastante no assunto. Se você, por favor, entre na plataforma da Huawei, abra aqueles textos lá, baixe aqueles textos. Se você tiver dificuldade para baixar, eles estão em inglês, mas sempre dá para fazer uma leitura neles. Baixe aqueles textos, dê uma olhadinha para você ver o quanto de material a gente já cobriu até hoje. E façam os quizzes, certo? Porque é em cima deles que a gente vai fazer a avaliação no final da disciplina. Deixa eu parar a gravação aqui.